Beleza. Então, boa noite a todos. Iniciaremos agora a disciplina de hidrologia, né, de forma remota. Hoje nós vamos estar falando um pouco aí de área de drenagem, né, de bacias hidrográficas, de vazão, chuva, precipitação, infiltração de água no solo e também a parte de evapotranspiração, que é a água que volta para a atmosfera. Então a gente vai estar tratando um pouco mais sobre esses assuntos e já entrando um pouco na parte de vazão. Se der tempo, ainda hoje a gente fala um pouco sobre tubulações, vazão e tubulações, tá? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui meu slide com vocês agora. Deixa eu só colocar aqui. Tela inteira. Permitir. Quando vocês quiserem me interromper, falem, tá? Porque se você escrever aí, eu não vou conseguir enxergar, porque quando a tela muda, aí eu não consigo mais ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então, na hora que eu estou compartilhando a minha tela, assim que eu botar o slide aqui, eu não vou conseguir mais ver o que vocês escrevem, tá? Então, vocês podem tranquilamente aí abrir o áudio, falar, perguntar, me interromper na hora que vocês quiserem, assim como na aula, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo tá vendo meu slide aí? Tá aparecendo para vocês? Ok. Tá. Então, vamos lá. Hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas bacias hidrográficas do Brasil, de Rondônia, e depois a drenagem dessas bacias, tá? Esse gráfico aqui, que eu estou mostrando, é só uma representação de rio que é o Brasil, né? Olha aí, isso aí são os principais rios. Claro que eles estão numa escala um pouco maior aí, mas são as principais bacias hidrográficas a nível de Brasil, tá? Lembrando aí que as nossas, né, são essas bacias que estão mais aqui, né, em cima de Rondônia. Então, nós estamos dentro da macrobacia amazônica, onde temos as bacias menores, né, que seria a do Rio Madeira, do Rio Machado, que uma vai entrando na outra. Então, essas também são bacias hidrográficas, mas, por exemplo, a bacia do Rio Machado, que é a mais próxima da gente aqui, ela é uma subbacia ou um afluente, né, da bacia do Rio Madeira, e, consequentemente, o Madeira é um afluente do Rio Amazonas, e assim por diante, tá? Até o Amazonas desaguar no mar. Então, são as principais bacias do Brasil aí, de maior importância, né? Boa parte delas aí tem importância na abastecimento das cidades, na irrigação de culturas agrícolas, para na navegação, né, na parte de hidrovias e tudo mais. Ó, entrou alguém, eu vou ter que minimizar e ver quem que entrou aqui para mim aceitar, permitir. Então, sempre que tiver alguém entrando aí, eu vou ter que fazer isso. Então, tá. Aqui, mais uma representação, né, de onde estão essas bacias, né? Então, nós estamos incluídos nessa macro bacia do Rio Amazonas. Então, olhando esse mapa do Amazonas aqui, da bacia amazônica, né, a gente observa que tudo quanto é rio que nasce nessa região, será que eles vão correr para que lado? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Um rio que nasce, por exemplo, aqui no Amazonas. Será que ele vai tender a pular, aqui no Amazonas não, aqui no Mato Grosso? Será que ele vai tender a ir para o Amazonas ou um rio que daqui do Amazonas que vai vir aqui para o lado do Mato Grosso? O que vocês acham? Pode abrir o áudio aí. Será que um rio que sai daqui do Mato Grosso ele vai para cá ou do Amazonas que vem para cá, para o lado do Mato Grosso? Cara, eu acho que vem do Amazonas pra cá, né? Bom, é a minha opinião. Então assim, ó, para a gente entender, o rio Amazonas ele está passando mais ou menos nessa região aqui, e vai indo até desaguar no mar nessa região aqui, tá? Aonde é? O rio Amazonas ele está mais ou menos onde está esse número 1 aqui, ó. Ele vai indo e chega lá no oceano. Tá? Então ele cruza
todo o estado do Amazonas, o estado do Pará e chega chega no mar, mais ou menos por aqui. O que acontece? O Rio Amazonas ele está aqui no meio, cruzando nessa diagonal. Então, toda a água que nasce nessa região aqui, toda a chuva que cai nessa região, ela vai correr e vai desaguar no Amazonas aqui. E toda a água que chove nessa região, ela vai correr e vai desaguar no Amazonas aqui. Então, ele é a macrobacia. Então, ele vai pegar toda a água desse lado, do lado esquerdo para o lado direito, quanto toda a água vindo do lado esquerdo para do lado direito para o lado esquerdo. Vai cair nele aqui e vai embora. Então, qualquer chuva que acontece nessa região, ela vai vir e cair em cima do Rio Amazonas aqui. Fecha o microfone aí para mim aí, que tá dando um retorno aí, tá? Algum microfone estiver aberto, e depois vocês abrem novamente. Aqui são as bacias do estado de Rondônia, tá? As principais bacias do estado de Rondônia. Então, nós temos aqui a do Rio Machado, né? Então, são todos os rios afluentes. O Rio Machado está indo aqui no meio, mais ou menos, ó. Ele está indo aqui nessa região toda aqui, ó. E os outros afluentes que vão caindo nele, tá? Aqui a outra bacia hidrográfica maior, que é a do Rio Guaporé. Quem gosta de pescaria aí provavelmente já deve ter ido aí no Guaporé para poder pescar, né? O Rio Guaporé, ele está bem na divisa aqui com a Bolívia. Então, a bacia dele não é só essa parte aqui. Então, tem todo o lado boliviano. Mas aqui a gente está mostrando só os rios dentro do território de Rondônia, dentro do território brasileiro. Mas tudo aqui em volta, né, vai ter rios que também caem no Rio Guaporé. Assim como tudo aqui em volta, tem rios que caem no Rio Mamoré. O Rio Mamoré nada mais é que uma sequência do Guaporé. Então, o Guaporé ele continua. O Rio Mamoré, quando entram alguns rios da Bolívia aqui, forma o Rio Mamoré e assim por diante. Lá na frente, o Rio Mamoré, com outros rios que vêm da Bolívia aqui, entra e forma o Rio Madeira e assim por diante. Então, é um grande rio que vai subindo, que vai aumentando de drenagem aqui, né, o seu volume. Outros rios vão entrando e aí o Rio Madeira continua. Depois o Rio Jamari entra, depois o Rio Machado entra e assim por diante. E aí o Rio Madeira vai ficando cada vez maior até chegar lá no Rio Amazonas. Então, basicamente é isso. O que são essas linhas, com base naquela atividade que vocês viram? O que são essas linhas aqui, ó? Que divide uma bacia da outra. Como é que é o nome dessas linhas aí? Alguém lembra? Eu não tô lembrado não, professor. Então essas linhas aí Como é que são... conta mesmo? Eu esqueci o... Oi? Professor, Oi, pode falar. como é que conta mesmo? Como é que faz aquela contagem mesmo que você falou? Do que? Eu esqueci. Índice de compacidade? Esses pontos ligando assim. Então aqui, né, essas linhas aqui que vocês estão vendo são as regiões mais altas da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se cair uma chuva bem aqui onde eu estou mostrando com o mouse, essa aqui é uma região mais alta, ou seja, aqui é o divisor de águas, que a gente chama. A água ela vai bater e vai escorrer, ou para um lado ou para o outro, tá? Se a água bater aí no topo desse morro aí, aqui vai ser uma região bem elevada, ou essa água que choveu, ou ela vai escorrer para os rios que vão para o Rio Machado, ou elas vão escorrer para os rios que vão para o Rio Guaporé. Então, essa região aqui é chamada de divisor de águas, ou interflúvios, né? São as regiões mais elevadas de uma bacia hidrográfica. Então, é o topo das bacias. E aí, o que chove lá em cima vai tender a descer e vai encontrar um rio, que depois vai até chegar no rio principal daquela bacia hidrográfica, que no caso, aqui seria o Rio Machado, aqui seria o Guaporé, aqui o Mamoré e assim por diante, tá? O que será que essa manchona azul aqui, ó? Vocês conseguem enxergar aí no mapa? Onde está o mouse aí, ó? Será que é o que isso aí, hein? Será que é um erro que fizeram aí desse mapa? Ou que não é a massa de água? Oi? Não é a massa de água que você está falando? É uma grande massa de água, um alagamento grande aí. Será que é aonde isso daí, hein? Para quem conhece Rondônia aí, mais ou menos. Sei não. Vocês acham que é onde esse alagamento aí? Isso daí parece uma barragem, né?
Será que isso aí é natural ou é uma barragem feita? Isso daí não é uma usina, não, professor? É uma usina. Qual usina será? Ali de Porto Velho? Sei lá. Não. Fica Não, ali não, né? próximo. A de Porto Velho mesmo fica um pouquinho mais pra frente. Fica Na perto de verdade, Ariquemes, professor? foi Fica perto de Ariquemes esse negócio? entre Ariquemes e Porto Vou Velho. chamar nova sete. Será O que quê, é menino? onde? Tá entre Ariquemes e Porto Velho. Essa aí é a barragem da usina de Samuel. Você já deve ter ouvido falar, né? A usina hidrelétrica de Samuel. É a usina mais antiga aqui de Rondônia, que quando começou e Caramba, ela é grande, né, professor? é muito grande. É muita água para pouca coisa, para pouca energia. Eu passo direto quando eu vou para Porto Velho, eu tenho uma propriedade aí perto dessa região aí. Eu passo em cima dessa barragem, em cima da usina mesmo, né? E que dia que não vai pescar lá, professor? Desculpa aí, mudando de pau pra cá. Essa hidrelétrica aí, ela fica mais ou menos a uns 45 quilômetros de Porto Velho, antes de chegar em Porto Velho. Às direitas, vocês, para quem está indo para Porto Velho, vai ver uma entrada às direitas e é a entrada da barragem da usina de Samuel. Então é muita água. Essa região é uma região muito plana e na época que fizeram essa usina aí, fizeram essa barragem, eles não devem ter feito um estudo muito bom da região. E também era uma região que não tinha quase ninguém, até hoje não tem muita gente. E aí fizeram essa usina, alagou uma área imensa de terra, né? E a produção de energia dessa usina aí é uma vergonha, é insignificante pelo tanto de área alagada que ela tem, né? Então, depois que veio as usinas do Rio Madeira, essas aí sim, são grandes usinas e que geram um grande volume de água. Mas o alagamento do Madeira não está representado nessa figura, eles vão estar mais ou menos nessa região aqui, ó. Uma usina fica mais ou menos aqui na região do Madeira, próximo de Porto Velho, e uma outra um pouco mais para cá, também no Madeira, no que é a usina de Geral. Tá? A Geral fica na região de Nova Mutum, né, que antes era no Mutum e virou Nova Mutum, que construiu outra cidade, e a outra fica dentro de Porto Velho, praticamente. Tá? Só para vocês conhecerem um pouco mais sobre as bacias de Rondônia. Tá? Então, o que acontece no rio que tem barragem? A água vai se esparramar, né? O barramento de água, ele tende a esparramar, ele tende a tomar proporções além daquele leito do rio, né, do local principal. Então, com base na altura de água que foi levantada lá na frente, a altura da barragem que foi levantada para barrar essa água, essa mesma altura, ela vai ficar para trás de água também. Né? Então, vai ficar muito alagamento no início, e depois esse alagamento ele vai se uniformizando, né, quando a altura lá da ponta onde chegou essa água fica na mesma altura do local onde eu levei. Então, por exemplo, vamos dizer que eu faço uma barragem de 10 metros, né, no rio que eu tenho. Então, esses 10 metros dessa barragem, esse rio ele só vai correr da forma normal quando esses 10 metros ser compensado dentro do relevo, né, dentro desse rio, no caso, a montante, acima, né. Então, essa água ela vai ficar alagada, toda essa região vai ficar alagada, e só quando chegar lá na frente, 10 metros, no mesmo nível dessa barragem, é quando esse rio ele vai, vamos dizer assim, estar no seu leito normal, né? Sem água espalhada fora do seu leito. Que nem no caso de uma barragem. Diga. Quando estão construindo uma barragem, essa barragem ela é estudada para poder suportar a quantidade de água, né? E você estuda o solo lá embaixo para saber se tem muitas pedras para poder suportar a quantidade de água que vai nela. Como é que também, Sim, né? também. Um dos grandes motivos de ter sido de estouro de barragem é o não estudo do solo e também o não estudo hidrológico da área. Quanto que chove naquela região para suportar esse volume máximo de água que vai chegar nessa barragem, que é a vazão máxima de enchente. Então, por exemplo, solos arenosos. Não sei se vocês lembram, há uns 8 anos atrás, houve um estouro em uma barragem aqui em Rondônia, lá da usina da Eletrogóis, que fica entre Pimenta Bueno e Vilhena. Para quem conhece aquela região, sabe que é uma região de solo extremamente arenoso, tá? Lá tem uma barragem no Vale
no Vale do Apertado, né, no tal do Rio Apertado, lá que o pessoal chama, e essa barragem, colocaram concreto em cima de areia, a verdade é essa. Então, essa usina, ela suportou lá, acho que uns 5, 6 anos, né, gerando energia, depois, só que ela sempre tinha alguma infiltração, ela sempre tinha problema, eles sempre estavam consertando, mas é um solo muito instável, né, uma região de solo muito arenoso. A fundação dessa barragem deveria ter sido feita muito maior dentro do leito do rio do que foi feito. E o que aconteceu? Basicamente, foi um desastre natural que aconteceu aí há uns 8 anos atrás. Não sei se vocês lembram disso daí. Foi bem na época que estava construindo aqueles viadutos lá em Pimenta Buena, e o pessoal até falava que o povo de Pimenta Buena ia ter que correr para cima do viaduto com a enchente que ia vindo dessa barragem. Mas, na verdade, ficou muito longe, né? Então, a barragem ela estourou a mais ou menos uma distância em torno de 100 quilômetros de Pimenta Buena. Nesse trecho, quem estava próximo dali foi um desastre que aconteceu, não chegou a ser semelhante ao de Brumadinho, nesses lugares aí, né, porque naquela região ali de Pimenta Buena é uma região muito pouco habitada, né, tem muito pouca gente, tem bastante mata, então, de certa forma, segurou bastante a força dessa vamos dizer assim, desse estouro dessa água. Mas o fato de não ter matado muita gente, eu acho que morreu algumas pessoas, mas que estavam ali trabalhando e que estavam abaixo, pescando, coisa do tipo. O fato disso não ter sido algo assim tão grandioso, se comparado às barragens que estouram a nível de estados como Minas Gerais, que nem aconteceu, que morreu um monte de gente. Então não foi muito divulgado, ficou mais na mídia interna, acho que falou até no Jornal Nacional, alguns jornais assim, mas foi uma notícia rápida, sem muito grande impacto, assim, né? Ou seja, colocou uma barragem sem ter um estudo efetivo do solo, porque é um solo muito arenoso e que infiltra muita água, então a água passou por baixo dessa barragem e foi indo até que estourou tudo. E também não fizeram um estudo hidrológico da região, quanto de volume de chuva que ia chegar naquela barragem e se ela ia suportar. Então foi esse um dos grandes problemas aí, e é o que a gente vai aprender mais aí para frente. Aqui são modelos, né, exemplos de algumas bacias hidrográficas, tá? Só para mostrar para vocês. Falar um pouquinho das características físicas, né, de bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas, elas são estudadas, né, a parte da sua área, o seu comprimento, o desnível dessa bacia, que é o declive, né, e a cobertura que tem nela, que é a cobertura do solo, que é a vegetação que tem nela. A área da bacia, a gente já andou estudando alguma coisa, quando a gente falou do índice de compacidade. Vocês lembram lá em sala, né, que eu até dei uma folha lá para vocês fizeram lá uma representação daquela bacia, como se fosse uma folha, e descobriram a área e o índice de compacidade, que é aquele índice KC. O índice de compacidade, só para relembrar aí, é aquele índice que, quanto menor, significa que a bacia hidrográfica tem uma probabilidade maior de promover enchentes, né? Então, toda bacia também hidrográfica, ela tem o seu rio principal, que é onde é estudado, né, o rio que leva maior volume de água. Tem o desnível, quanto mais inclinada a bacia a tendência de a velocidade da água ser mais rápida, né? É que nem você pegar um tubo e entortar ele, quanto mais você inclina, mais a água vai escorrer rápido dentro dele. E a vegetação, né? Quanto mais densa, mais cobertura tiver o solo, melhor vai ser a absorção de água para essa bacia e menos enchente ela tende a dar. Então, essa é a ideia. Bom, vamos falar um pouquinho de área de drenagem. A área de drenagem é isso aí, né? Você está vendo uma bacia hidrográfica, ela tem uma área. Toda essa região aí que vocês estão vendo essa bacia é uma região de absorção de água, uma região onde vai drenar a água. Toda a água da chuva cai sobre esse local e vai drenar para esses rios até atingir o rio principal, né? Em geral, a área de uma bacia hidrográfica ela é estimada a partir da delimitação dos divisores de águas. O que é o divisor de água? É todas aquelas bordas que eu falei, né? Que é toda essa região aqui, ó. Né? A região mais alta da bacia hidrográfica é as bordas dela. Tá? Então, é o chamado divisor de águas ou também interflúvio. Toda bacia hidrográfica, para você definir o potencial hídrico dela, ela tem que ser estudado a quantidade de chuva que tem naquela região, né? Então, quanto mais chuva, maior o seu volume, maior a sua densidade de drenagem. Então, desse modo, a área de uma bacia
a área de uma bacia, né, multiplicada pela quantidade de chuva que cai sobre ela, nós teremos o volume de água que chega nessa bacia hidrográfica. Então, nós já fizemos alguns cálculos sobre isso em sala, certo? Vamos lá, primeiro exercício da noite. Esse aqui vocês já fizeram uma parte e eu acredito que vai ficar só faltando essa segunda parte. Calcular a quantidade de água, volume de água que essa bacia recebe anualmente. Então, olha aí, ó. Uma bacia hidrográfica apresenta uma área de 25 km² e uma precipitação anual de 2.000 milímetros. Então, vem a primeira pergunta aí. Pergunta para a aula de hoje, hein? Qual o volume de água que essa bacia recebe anualmente? Então, o que a gente tem que fazer aí? Primeira coisa é o quê? Volume é igual ao quê? Qual que é a forma do volume? Área vezes o quê? Área vezes volume? Volume é área vezes altura, né? Nós temos aí, você pegando essa área de 25 km², tem que transformar isso aí para metros quadrados. Multiplicando pela área pela chuva, que é a precipitação anual de 2.000 milímetros por ano. Qual vai ser o volume total de água que chega nessa bacia? Tá? Vou pegar esse quadrinho aqui, ó, que eu fiz aqui o desenho para vocês. Estão conseguindo ver aí? Tá dando para ver aí? Não muito bem. Tá sim, professor. Tá. Agora foi. É porque as imagens, uma fica de um jeito, outra fica de outro aí, quando eu minimizo aqui. Uma fica invertida e a outra fica certa. Então tá. Nós temos aí, ó, volume igual a área vezes altura. Você tem uma chuva que cai sobre uma bacia hidrográfica, a área dessa bacia é de 25 km², então o que a gente vai fazer aí? Vou colocar na forma. 25 km², para mim descobrir em metro quadrado, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por... Oi? Peraí. Lembra aí. Transformar isso aqui em metros quadrados, vou colocar aqui no lugar da área. Depois transformar esses 2.000 milímetros em metros e colocar aqui no lugar da altura. Então, como é que fica essa conta aí? Vamos lá, vamos fazer aí. A área, 25 km². Transformar em metros quadrados. A gente multiplica por quanto mesmo? 100 mil, 10 mil, não lembro. Vamos lá, vou fazer só o início aqui, hein? Vou fazer aqui no quadrinho aqui para vocês. Então, vocês têm um volume que é igual a 25 km², tá? 25 km², transformar em metros quadrados. Oi? É 2,5 vezes 10 a 7 metros quadrados? Vezes quanto? 10 a 7. 10 a 6, tá? 6? 6, exatamente. Então, a área vai ser 25 vezes 10 elevado a 6, para você transformar de quilômetros quadrados para metro quadrado. Por quê? Quilômetro para metro é 10 elevado a 3, tá? Que é vezes 1.000. Como é quilômetro quadrado, é a mesma coisa que você pegar o 1.000 e levar ao quadrado. Então, vai dar 1 milhão. Então, você tem que transformar. Quilômetro para metro em linha reta, normal, é só vezes 1.000. Agora, quilômetro quadrado para metro quadrado, você tem que transformar multiplicando por 1 milhão, que é 1.000 vezes 1.000. Ou seja, 1.000 ao quadrado. Ou 1 milhão. Ou 10 elevado a 6, né? Então, você vai colocar ali a área, 25 km², vezes essa altura de chuva que está em milímetros. Milímetros, passando para metro, o que a gente faz? Milímetro. É 1 metro dividido por 1.000, né? Então, vocês vão dividir por 1.000 esse 2.000 e jogar aí na forma. Quanto que vai dar, será? 2, né? Isso.
Se dá para enxergar daí ou não? Fica ao contrário, né? Não sei. Ficou certo? Não, vai ficar para você. Vai ficar para mim e para vocês não. Mas eu vou fazer aqui, né? Basicamente, volume vai ser o quê? Você tem aí 25 vezes 1 milhão, vai ser 25 milhões. Né? 25 milhões de quê? De metros quadrados vezes quanto? 2. Vezes 2, que é transformando milímetro para metro. Então, vezes 2 metros. Então, nós temos aí um volume total de água que chega nessa bacia hidrográfica de 50 milhões de quê? De metros, o quê? Metros cúbicos de água, né? Porque nós temos o total de água em metros cúbicos, tá aí, ó. Né? O volume vai ser isso aí, 50 milhões de metros cúbicos é o total de água que chega nessa bacia hidrográfica anualmente. Tá? Aí, a gente respondeu a primeira parte aqui, tá? Deixa eu voltar lá no exercício. Nós respondemos somente isso aqui. Qual o volume de água que esta bacia recebe anualmente em metros cúbicos? Então, ela recebe 25 milhões de metros cúbicos. Aí fala o seguinte, o rio principal apresenta uma vazão, de 1,2 metros cúbicos por segundo. E aí vem a pergunta, qual é a evapotranspiração? Em metros cúbicos e em milímetros por ano. Então, veja bem, chega anualmente nessa bacia hidrográfica, está chegando, né, anualmente nela, um total de, anota aí a quantidade aí, ó, o rio principal apresenta uma vazão de 1,2 metros cúbicos por segundo. Qual será a evapotranspiração? O que é evapotranspiração mesmo? O que é evapotranspiração mesmo? Lembra lá, toda água que volta para a atmosfera é o quê? É a água da evapotranspiração, né? Então, ó, nós temos uma água que chega, que é a chuva, né? Uma água que escorre, que é a água do rio, que vai embora lá para o mar, chega na superfície do solo e escorre, né? Vai embora para o oceano. E nós temos uma água que evapora, que volta para a atmosfera, tá? Então, isso aqui que a gente chama é precipitação, né? Essa água que escoa, que vai para o oceano, é o nosso escoamento, ou a vazão do nosso rio, né? Que é representado pela letra Q. E a água que sobe, que volta para a atmosfera, tanto pela evaporação da água dos rios, evaporação da água do solo, quanto também a transpiração das plantas, essa água que volta para a atmosfera é que a gente chama de evapotranspiração, tá? Ou ETP, também chamado de evapotranspiração potencial, tá? Evapotranspiração. Então, precipitação é a chuva, escoamento e evapotranspiração, tá? E aí, a gente pode montar essa fórmula aqui, ó, tá? Que a evapotranspiração é dado, tá? Pela chuva, pela precipitação, menos o escoamento. Tá? Evapotranspiração é a precipitação menos o escoamento, certo? Portanto, se tudo que chove menos tudo que escoa vai ser o que evapora, né, o que volta para a atmosfera, então a gente já vamos tentar responder essa questão aqui, ó. Tá? Vamos voltar nela aqui. Então, olha aí, ó. O rio principal apresenta uma vazão de 1,2 metros cúbicos por segundo. Qual é a evapotranspiração? Então, ó, eu tenho a chuva, que é 2.000 milímetros por ano. Os 2.000 milímetros, na área de 25 quilômetros quadrados, está me dando quanto de volume mesmo?
essa precipitação aqui, quanto que dá? 50 milhões, certo? Menos, isso aqui é 50 milhões de metros cúbicos de água por ano. Só que a minha vazão aqui, ela não está em metros cúbicos por ano, ela está em metros cúbicos por segundo. E aí, como é que a gente transforma isso? Então, vou apagar aqui, ó. Então, o que a gente tem de informação é isso, ó. Nós temos 50 milhões de metros cúbicos. Aí vai ter que descontar menos alguma coisa que eu não sei, que é essa transformação aí. Então, 50 milhões é a minha precipitação. E a minha evapotranspiração é quanto? Quanto que é isso? Para a gente descontar um menos o outro, quer dizer, o meu escoamento. Quanto que é meu escoamento para a gente descontar um menos o outro na fórmula e chegar na evapotranspiração? Então, vazão de um rio, ela é variável, ela não é igual o ano inteiro, tá? Então, você não vai ter uma vazão de 1 metro cúbico por segundo em um rio o ano inteiro. Claro que isso aí é um valor médio, considerando os picos de cheia e os picos de seca. Então, o rio, pegando as épocas mais cheias, as épocas mais secas, na média, ele vai ter uma vazão de 1,2 metros cúbicos por segundo. Se corre 1,2 metros cúbicos por segundo em 1 segundo de tempo, então quanto será que vai correr de água em um ano dentro desse rio? Será que a gente consegue fazer essa conta? Ó, 1,2 metros cúbicos, certo? Em 1 segundo. Em 1 hora, em 1 dia, em 1 ano, dá quanto será? Será que em 1 ano tem quantos segundos? Consegue fazer? 1,2 metros cúbicos em 1 segundo. Em 1 ano, será que dá quanto isso? O ano tem 31.536.000 segundos. Pois é só multiplicar por 1,2 se tem a resposta aí. $37.843.200. Como é que... Então, como é que ela chegou... Como é que você chegou nesse cálculo da quantidade de segundos? A conta tá certa, tá? Como é que você chegou na quantidade de segundos que tem um ano? Tem que multiplicar por 60 e depois 60 de novo. E 365 dias tem 24, aí vai dar um número, você vê os 31.536 segundos. É isso aí. Então, veja bem. Se é 1 metro cúbico que corre dentro do rio por segundo, tá? 1 segundo em 1 minuto. Se 1 minuto são 60 segundos, eu multiplico por 60, né? Então, eu vou ter, multiplicando por 60, eu tenho por minuto. Em 1 hora, 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar por 60 de novo, eu vou ter o volume em metros cúbicos por hora, assim. né? Eu fiz assim, professor. Pode achar tudo em segundo, depois multiplica no final, também dá, né? Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, 60 vezes 60, então eu já tenho aqui o total de metros cúbicos por hora. Um dia tem quantas horas? Tem 24 horas, então eu multiplico por 24, certo? 365. Então, eu vou ter agora o tanto de metros cúbicos por dia, multiplicando por 24 horas que tem um dia. E aqui é segundos, aqui é minutos, né? Aqui vai dar em dias. E quantos dias tem em um ano? 365. Então, vezes 365. Então, quando eu multiplico tudo isso daí, né? Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 1,2 vezes 60 vezes 24 horas que tem um dia, vezes 365 dias que tem um ano. Fazendo essa multiplicação, nós temos essa resposta aí que vocês encontraram, né? De quanto que vai dar isso aqui?
30 e quanto? Vocês falaram aí? O segundo, você está perguntando? Já o resultado final já. Deu quanto? 37? 37.843.200. 37.843.200 Isso. metros cúbicos por ano. Então, é isso aí. Ó. Seria esse resultado aqui, ó. 37.843.200 metros cúbicos em um ano, tá? Foi o total de água que cai em metros cúbicos por ano, tá? Esse seria aí o volume total de água, né, que escoa, né, dentro do rio, nessa bacia hidrográfica, certo? Então, se o rio está levando esse volume aqui, de 37 milhões de metros cúbicos por ano, então agora é só a gente jogar naquela fórmula e descontar. Se chega de chuva 50 milhões, o rio escorre embora dele 37 milhões, 800 e pouco. Quanto que vai dar aí a minha evapotranspiração? Quanto que sobrou de água para voltar para a atmosfera? Façam essa conta aí. 50 milhões menos 37.843.200. E vamos ver o resultado que dá isso aí. 12.156.800. Então deu quanto? 12.156.800. 800 Isso. metros cúbicos por ano, tá? Então, dentro de um ano, esse é o total, vamos dizer assim, de água que evapotranspirou, né? Que foi embora de uma bacia hidrográfica que evaporou, foi embora para a atmosfera, tá? E esse valor, vamos voltar aqui no exercício. Isso a gente está falando em volume, em metros cúbicos, que é o total de água, o total mesmo que foi embora para a atmosfera. Então, ó, chegou 50, escorreu 37 para o mar e evaporou 12, voltou para a atmosfera. Então, esse é o balanço hídrico. Esses 37 ele foi para o mar, lá no mar vai juntar com água de outros rios, lá vai evaporar tudo de novo, vai chover novamente, isso vai ficar rodando nesse ciclo. Então, nós já respondemos qual será a evapotranspiração em metros cúbicos. Professor, pegou esse 37... Oi? 37 milhões e 843.200, menos esses 50 milhões? Isso. É porque aqui, ó, a evapotranspiração, ela é basicamente essa conta aqui. Ó. B menos Q. Deixa eu colocar aqui. Vai ser volume, vai ser os 50 milhões que nós achamos na primeira multiplicação, menos os 37 quanto mesmo? 800 e quanto? 842, eu acho, e 200. 843 e 200, né? 843 e 200. Ô, Pedro, seu liquidificador. Eu quero, hein? Eita porra, meu liquidificador. Eu quero essa vitamina aí, se for com banana, você manda pra mim. Eu vou mandar mesmo. Então, basicamente, essa conta aqui, ó, né? Foi os 50 milhões menos 37, 843 e 200, que foi a conta aí, que é aquela vazão do rio, né, ao longo do ano. Aí, fazendo a conta aí, descontando, tal, deu 12, quanto que deu? 12.156.800. Esse aí foi o que... Isso foi o que sobrou. Então, seria isso aí, né? 12.156.200. Então, Então, para a gente resumir, isso aqui é a precipitação, né? Isso aqui é o escoamento, total de água na bacia. E o último aqui é a nossa
evapotranspiração. Todos, o último aqui é a nossa evapotranspiração, todos eles em metros cúbicos por ano. Tá? Todos eles seguindo essa mesma unidade aí, que é metros cúbicos por ano, tá? Sem diferença. Então, essa seria aí a quantidade, né, de água em metros cúbicos por ano. Beleza? Aí, eu pedi para você voltar no slide. Pode falar. Eu ia pedir para você voltar no slide para copiar. Que? Eu ia pedir para você voltar para o slide para copiar, mas você já voltou. É porque desse jeito que está aqui, aparece só a minha tela para vocês, mas não aparece eu me vendo. Então, às vezes, acontece de eu não estar focando direito, não estar mostrando. Não, mas está de boa. Para mim, para ficar bom para vocês, eu tenho que fazer isso aqui, né? Para ficar mais visível, né? Fica dessa forma, né? Aí, consegue enxergar melhor. Então, terminamos ou não? O que está faltando aí? Não, mentira. Ah, não. Está faltando alguma coisa aí? Não. Ah, olha lá, vou voltar lá, hein? Vocês acharam a vazão do rio principal em metros cúbicos por ano, a evapotranspiração em metros cúbicos, o que está faltando ali? volume de água em metros cúbicos? Em milímetros. Milímetros agora. É milímetros, é verdade. Então, veja bem, a gente começou a fazer essa conta em milímetros, que foi a chuva, que foi 2.000 milímetros, né, que chegou na bacia hidrográfica. Eu quero saber, também em milímetros, quanto que isso representa de evapotranspiração, desse total de água. A gente já tem o valor em volume. Nós temos a área da bacia, então a gente vai fazer o quê? Só jogar esses valores na fórmula do volume e achar esse total de água em milímetros que evapotranspira, que volta para a atmosfera. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Nós temos o valor aqui ó, em metros cúbicos, está em metro cúbico. Como é que a gente volta isso agora para milímetros? Essa é a evapotranspiração. Então, lembra só, nós temos uma chuva que é de 2.000 milímetros, numa área de 25 milhões de metros quadrados. Nós temos um total de água que é de 50 milhões de metros cúbicos de chuva por ano. Do mesmo jeito que nós temos um total de água que escoa e nós temos um total de água, um volume total de água que volta para a atmosfera, tudo em metros cúbicos por ano. Se eu quiser saber agora em milímetros, quanto que isso representa de lâmina de água, tanto da chuva, que a gente já tem que é de 2.000 milímetros, quanto da evapotranspiração, quanto do escoamento, quanto que isso é representado em milímetros? Será que dá quanto disso aí? Então, basicamente, é só jogar na forma do volume mesmo. Né? Eu vou apagar aqui. Deixa eu só minimizar aqui para mim conseguir ver o quadro. Então, ó, nós temos... Vamos voltar aqui na fórmula do volume. Ó. O volume é igual a área vezes a altura. Né? Dessa conta aqui que você já tem, para mim saber em milímetros de novo. Eu quero saber agora, eu quero saber uma altura agora, que é em milímetros. Então, o que eu quero descobrir é isso aqui agora. Da chuva já tem, que é 2.000 milímetros, eu sei. Né? E da evapotranspiração, como é que a gente faz? Tem que transformar 25 quilômetros quadrados em milímetros. O 25 km² é a área, né? Ah, não. Vocês têm que... A É só altura. jogar na fórmula e descobrir a altura aqui. Ó. Então, ó, se volume é igual a área vezes a altura... Sobre A é igual a altura. A altura vai ser igual a volume... Isso aqui está multiplicando sobre a área. Tá? Então, ó... Volume é igual a área vezes a altura. Então, a altura é a mesma coisa que volume sobre a área. Beleza? Então, sabendo disso, vocês têm o volume. Qual é o total de água que chegou, que evaporou?
50 milhões. Não, o volume total lá que evapotranspirou, quanto que é? 12. É 12. Seria 12 milhões, 300 não sei o que, tal, né? Então, vocês têm o volume que evaporou, vocês têm a área que é de 25 milhões. Desses 25 milhões de metros quadrados foi da onde evaporou a água. Então, vocês têm o volume de água que evaporou e vocês têm da onde evaporou essa água. Automaticamente, vocês vão descobrir essa altura. Aqui está em metros cúbicos, a área está em metros quadrados, portanto, a resposta que vai dar aqui vai ser em metros. Como está em metros, depois é só a gente multiplicar por 1000 que a gente vai achar isso em milímetros, tá? Mas primeiro vamos fazer a divisão. Desse volume aí de 12 milhões e tal, que vocês acharam. 156.800. Isso. Dividido pela área de 25 milhões de metros quadrados. E vamos ver quanto vai dar isso aí. Faz aí que eu vou pegar outro jeito. 486.272. Quanto? 0,486272. Ô, caralho, meu disco tá tudo no chão. Tá, porra. Ai. Vou pegar isso aqui. Deixar aqui do lado. Quanto mais eu dou essas aulas remotas, mais eu sei que EAD não vale bosta nenhuma, né? Ô, trem ruim. Imagina EAD, que é só uma gravação, né? Aqui é ao vivo, imagina EAD. Né? Ai, ai. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, nós temos a altura, que é igual ao volume sobre a área, certo? Qual que é qual que é o valor aí mesmo aí? Eu esqueci. 12 milhões. 156.800. Dividido pelos 25 milhões. Isso. Né? Então, basicamente, é isso, né? Isso aqui está em metros cúbicos, isso aqui está em metros quadrados, que é uma área. Tá? Meu giz agora não está ajudando muito, né? Peguei um giz a cor sem vergonha. Vou pegar um branco de novo aqui. Então, nós temos esse valor dividido por esse, vocês têm, achou quanto aí? 0, quanto? 486.273. Hã? 0,486, né? Isso, 272. 486 86. metros. Então, deu isso aqui, a resposta, né? Quando você divide aí? Sim, agora tem que multiplicar por 1000, né? Isso. Aí, multiplicando por 1000, você tem a resposta em milímetros, tá? Então... 486,272. Isso, 486,272. Então, seria essa aqui a resposta em milímetros. Não deu para ir mais, porque esse quadro porcaria aqui não cabe nada. Mas é isso aí. Então, gente, eu sei que choveu 2.000 milímetros. Voltou para a atmosfera 486. Então, quanto que escoou dentro do rio? Quanto que foi de volta para o mar? Também em milímetros. É só fazer a diferença. Na própria fórmula lá da evapotranspiração, tanto você pode usar ela, os valores em volume ou os valores tudo em milímetros, tá? Então, ó, se eu quiser saber quanto que escorreu do rio em milímetros, né? O volume é aqueles 37 e tal lá, né? Mas eu não tenho essa fórmula aqui, ó. Evapotranspiração é a precipitação menos o escoamento, né? Então, se a minha evapotranspiração é de 486, quanto mesmo? 272. 272, 27, vamos arredondar aí, 27, né? Só para não ficar muito cheio de número aí. 486,27 menos
Quanto foi a minha chuva mesmo, minha precipitação? 2.000, né? Ah, não, 12. 2. Vamos colocar tudo em milímetros agora. Então, ó, 486,27 menos 2.000 menos o que eu quero descobrir. Então, quanto que vai ser agora a minha vazão, o meu escoamento em milímetros? Eu já descobri a chuva no próprio exercício dá, você já descobriu a evapotranspiração, e agora a gente está querendo já finalizar também descobrindo o escoamento em milímetros. Então, vai dar quanto isso daí? O escoamento vai ser igual. Isso aqui vai para lá, esse menos esse, 2.000 menos 486,27 vai dar o escoamento. 1.513,73. 1.513,73. 73. Então, milímetros. Também por ano, tá? Porque isso aqui é tudo, a gente está fazendo todo o valor em anual, né? 1.500 e pouco milímetros por ano. Essa seria aí o valor final. Deu para desenrolar aí? Sim. Vamos fazer um outro agora? Só vocês? Eu vou... Deixa eu ver o resultado aí. Você está muito apressado, pelo amor de Deus. Ainda mais torto. Cuti! Cuti! Multiplicar por 1.000? Ai, deixa eu... Tem, porque ele é em metros cúbicos. A gente fez em metros quadrados, aí depois multiplicou para 1.000. É. Então, do jeito que está aqui, ó. Vamos falar só em milímetros. Nós temos 2.000 milímetros que chegou de chuva. Desses 2.000, 482,27 evapotranspirou e 1.213,73 foi o que escoou pelo rio, em milímetros, tá? E em milímetros, aí eu considerando só essa altura de água que foi embora. Eu não estou considerando a área de onde essa água caiu. Quando a gente fala em volume, a gente considera a área, multiplica pela área. Então, esses 2.000 milímetros representam um total de chuva de 50 milhões de metros cúbicos de água que chegou por ano. Desses 50 milhões de metros cúbicos, 37.800 e pouco foi o que escorreu pelo rio, foi embora para o mar. E 12 milhões e pouco foi o que voltou para a atmosfera. Foram os valores que a gente obteve com esse exercício. Então, esse é um exercício sobre evapotranspiração potencial de bacias hidrográficas. Eu vou só voltar, tá? E no slide vou colocar um aqui para vocês fazerem agora, por conta, e eu fico no aguardo aqui, tá? Vou botar aqui. Vou voltar aqui. Você vai comer, que eu sei. Pior que eu não comi ainda mesmo. Você deu uma boa ideia, hein? Você me deu uma ótima ideia. Deixa eu... Opa, o que eu fiz aqui? Fiz cagada aqui no computador. Ainda bem que tem o tal do desfazer, né? Vou voltar aqui. Vai ser praticamente o mesmo exercício, só com alguns dados diferentes, tá? Professor, voltando aí só um pouquinho, rapidinho. Você pegou o 486,27, multiplicou por 1.000, né? O resultado que deu menos os 2.000? É isso? Como é que é? Pegou esse valor de 486,27 vezes 1.000 ou menos 2.000? Menos, é menos. Na fórmula aqui, ó, evapotranspiração é a precipitação menos o escoamento, né? Então, eu só peguei um menos o outro, tá? É isso que você perguntou? Não multiplicou por 1.000, não? Ah, tá. Que multiplicou. Não, sim, na hora que a gente dividiu, exatamente.
Quando a gente dividiu, deu 0,30, não sei das quantas lá, né? 0,48, 65. Isso. Aí Ah, multiplica por 1.000 passar para milímetro. Exatamente. Foi feito isso aí sim. aí depois Entendeu? o resultado que deu menos 2.000. Foi? Aí Menos? o resultado que deu vai ficar. É, ué, não é não? Não sei. Peraí. Dá uma olhadinha direitinho. Eu vou colocar agora um outro exercício. Vocês podem discutir aqui entre vocês. Eu vou ficar aqui do outro lado para tirar dúvida. Esse aqui é semelhante ao que vocês fizeram. Deixa eu compartilhar ele aqui. Peraí. Compartilhar a tela aqui de novo. Tela inteira. Permitir. Então é o mesmo exercício, basicamente só com os dados diferentes, tá? Fica aí para vocês responderem agora. Eu vou fazer aqui e vou dar os resultados. Vamos ver o que vocês conseguem achar aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar aqui os valores. Uma vazão.
mais ninguém querendo entrar, não. Semana passada era 15 para as 10, o Ítalo perguntando Quem? por que não estava conseguindo entrar, o Ítalo. Geralmente, a nossa aula é para ser até o horário do intervalo, o correto, né? E depois do intervalo, a gente aplicar uma atividade para referente ao restante da aula. Assim, é a recomendação da instituição, né? Depois das 8h30, não tem mais aula assim, direta, não, praticamente. Tá, eu fiz aqui, ó, tanto as respostas em milímetros quanto em metros cúbicos. Conseguindo enxergar aí? Estão conseguindo ver o resultado? A parte de baixo dá para ver, não. E agora? Agora dá. Né, de cida. Oi? De cima não dá para ver? Dá. Então, beleza. Vou deixar aí para vocês descobrir esses valores aí, com base no que a gente explicou até agora. Ó, tem tanta resposta aqui em metros cúbicos e em milímetros, né? Lembrando que para chegar nesse resultado, você tem que multiplicar a área, né, da bacia hidrográfica vezes o total de chuva, né? Vezes lá os 1.800 milímetros. Aí acha isso aqui. Lembrando que isso aqui tem que transformar, isso aqui esses 30 quilômetros quadrados, multiplica por 1.000.000, transforma para metros quadrados, depois multiplica por 1,8 metro, que é o total disso aqui em metros, né? E as outras é na sequência aí, jogando naquela forma. Vamos ver o que sai aí de vocês.
E aí, galera, chegaram o resultado? Como é que tá aí? Na última, professor. Vai depois. Eu vou estar disponibilizando uma lista para vocês lá no. Acho que a lista vai no da instituição mesmo, para vocês fazerem. É uma lista um pouquinho extensa, já vai valer para algumas aulas a mais do que essa. Aí a gente vem semana que vem só para tirar dúvida mesmo da lista. Bastante exercício. Os exercícios aqui eu passei para vocês em sala, vocês lembram se passou? Esse daqui, ó, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu colocar aqui. Dá não, né? Não. Como é? Não, professor, acho que não. Tá. Então, terminando esse aí, vocês vão copiar esse outro aí. E já a gente explica ele. Esse daí já é de um tanque, não é já é evaporação de água num ambiente menor. Quando a gente está falando de bacia hidrográfica, está falando de uma macro drenagem, né, num ambiente maior. Agora aí não, aí já é dentro de um tanque, dentro de um reservatório. Com essas dimensões, quanto de água que vai evaporar, quanto que vai chover, quanto que vai aumentar de água dentro desse tanque antes e após a chuva. Tá? Dá uma olhadinha aí e vão anotando, já já a gente explica aí. Aqui está o resultado do outro ainda. Né? Aqui estava. Agora vou. E aí, vocês só em casa, só acompanhando as novelas? Como é que tá aí? Assistindo o fim da estampa, Big Brother? Eu vi a eliminação do Big Brother. É isso aí. Big Brother. Você tem que tirar o pé pra assistir. Tinha até esquecido. Tá dando pra poder ver aí ou não? Tá. Beleza. Então, terminando aí, já parte para o segundo exercício aí, é o último da nossa aula de hoje. Só, terminei. O que você tá fazendo aqui? Caiu. Ah, caiu a luz no chão. Ah, mas já deu para ver, né? O resultado já deu para ver. Já tirei uma foto. Beleza.
Eita, maneira. Quem tá curiosinho aqui, querendo ver vocês? Até É assim, né? Em casa não tem jeito. Eu tava ali fora, ali, querendo que eu pegasse. Olha o outro lá também. aí, ó. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver, cara. Ah, aí sim. Ah, coisa linda. As cópias. Bom, As cópias. bom demais. Só nasce moleque nesse negócio, né? Pois é. Só Deus. Ultimamente tá nascendo moleque é doidado. Olha lá, meu filho, ó. Olha lá o menino lá. Cadê? Bota lá, Marjane. Sumiu. José. Cadê ela? Aqui, ó, filho, ó. Olha lá o menininho lá. Dá tchau pra ele, ó. Yay! Yay! Travou. Uhum. Tá na hora do Pedrão mostrar o dele também. Tá na hora de fazer, Pedro, você não acha, não? Cadê o Pedro? Ele nem tá ouvindo. Já já o meu chega. Que nada, rapaz. Meu vai nascer um pretinho e uma pretinha. Vai passar no olho. Por favor. Tá aparecendo a tela inteira aí pra vocês agora, né? Tá. Vai acabar mundo. Fica quieto. E aí, o exercício 1. Chegaram nos resultados. Cheguemos. Pedro.
Pegou, Pedro? Calma aí, terminando aqui. Aqui. Essa leitinha, né? Vou dar desfiado já. Volta, meu bem. E aí, o que vocês acharam desse sistema aqui? É tranquilo? Tá dando pra, Tá de boa. dá pra escutar direitinho? Não fica travando, não, né? Não. Quando trava é geralmente a internet mesmo. Ou minha, ou vocês, que às vezes pode dar algum tilt aí. Tá, vou manter essa tela aí. Cadê o resultado? Minha mulher foi tomar banho Manda ali e mostra pra mim. ficar com esse leitãozinho gordinho. Você só tem ele, professor? Só esse. Por enquanto, só esse. Tô querendo mais, mas a mulher não tá querendo muito. É que sofre muito, dá muito trabalho. As mulheres de hoje em dia é muito fraquinho. Antigamente as mulheres tinham 10 filhos e não dava nada, né? Ele tinha televisão. Pois é. Vocês falam assim porque quase não fica. Nós que fica o dia inteiro. Então, é isso aí. Hoje em dia. Mostra o Mas esse resultado. aqui tá mamando até. Já tá com 1 ano e 3 meses, tá no peito ainda. Parece aquele leitãozinho na teta. Agarradinho. É igualzinho. Quando tá mamando deitado mesmo, igual. Vou levar ele. Ô, professor, eu acho que o Pedro pediu pra você mostrar o quadrinho pra ele. Quadro? Eu tinha colocado aqui, mas caiu essa porcaria. Deixa eu você encosta a cadeira. Tá certo. Caiu. Tá dando pra ver, Pedro? Tá dando pra ver. Dá pra ver. O resultado aqui em metros cúbicos e aqui em milímetros, né? Da mesma. De tudo, né? Ai, ai. Mas você viu o Alan lançou. O Alan lançou. O Alan lançou outro. O Alan lançou outro. Você já assistiu?
Vai. Oi, aí vou melhor com você. Não precisa de ciúme, não, tá? Nossa, mano, a menina me cismou uma vida assim, sabe? Assim, horrível, horrível. Você nada, você não. Eu nem penso nisso agora. Nossa, mano, tá muito doido. Você tá assistindo. Mas vai deixar. Ai, Deus. Olha. Não, não posso.
De volta. Pronto. Esse exercício, então, que eu passei para vocês, todo mundo copiou? Ou tirou foto, pelo menos? Tirei. Tirou? Então, esse exercício aí, eu vou explicar ele rapidinho, vai ficar para vocês fazerem aí. Cadê o negócio de eu limpar aqui? 4. Porcaria, sumiu. Então, esse exercício aí fala bem o seguinte: um tanque retangular tem as seguintes dimensões. Esse tanque, ele vai ter ali 1,5 metro, né, de altura, quer dizer, 0,5 km de comprimento. 0,5 km de comprimento corresponde a quantos metros? Transformando aí. Imagine um tanque retangular de 0,5 km de comprimento. Eu já coloquei essas medidas aí um pouco diferente das convencionais, para vocês recapitular esses valores de medidas metros. 500 metros. Isso, 500 metros. Então, é como se ele tivesse 500 metros de comprimento, ele é bem grande, 3.000 decímetros. Será que 3.000 decímetros são quantos metros? 3.000 decímetro. Decímetro é o metro dividido por quanto? Por deci. Deci significa quanto? 10, não? 10. Então, é o metro dividido por 10. Então, esse valor aí, você divide por 10, você tem também em metros. 50. E a profundidade de 2 metros. Então, nós teríamos um tanque com volume de 500, tá? Seria 500 vezes 3.000 decímetros, a mesma coisa que 300 metros, vezes 2 de profundidade. Então, nós teríamos um tanque com essas dimensões aí. 500 por 300 por 300 por 300 mil. Isso, por vezes 2. Então, fazendo essa multiplicação aí, né? 500 vezes 300 vezes 2, nós temos aí 300 mil metros cúbicos, é o volume total desse tanque, tá? Então, isso aqui é a área dele, tá? Isso aqui é a área, isso aqui é a altura. Com base nisso, lá no exercício fala que chegou uma chuva de 50 milímetros, né? Sobre esse tanque. Ó. Após uma chuva de 50 milímetros sobre a região, pergunta-se: qual o volume de água do tanque antes da chuva? Sabendo que a altura dele é de 1,5 metro. Então, antes da chuva, isso aqui é o volume total dele. Antes da chuva, ele só estava com 1,5 metro de altura de água. Então, qual é o volume dele antes da chuva? Só pegar e multiplicar por 1,5 metro, tá? Então, o valor que, ao invés de multiplicar por 2, 225 mil. vai multiplicar por 1,5 metro. Deu quanto? 225 mil. Isso, 225 mil metros cúbicos. E dentro dessa área aqui, ó, de 500 por 300, que é a boca do tanque, que é a parte de cima, né? Chegou, dentro dessa área aqui, chegou uma chuva de 500 milímetros. Então, qual foi o volume que chegou de chuva? Então, você tem essa área vezes a altura de chuva. 50 milímetros você transforma e coloca na fórmula. Então, você já tem 225 mil metros cúbicos de água dentro do tanque. E aí, chegou de chuva mais 50 milímetros. Esses 50 milímetros, nessa área aqui, corresponde a quanto de água?
Então, é o que vocês vão ter que descobrir. Vai ser essa área vezes os 50. 50 você transforma para metro, multiplica, acha já o resultado também em metros cúbicos. E a última pergunta é, qual a profundidade da água do tanque após a chuva? Tá? Então, essa pergunta aí é quanto que ele aumentou com a chuva. Então, se aumentou um pouco de água, de 1,5 metro, foi para 1 metro e quanto? Então, essa é a outra pergunta que vocês têm que descobrir. Beleza? Beleza. Então, é simples aí, já vão fazendo aí, acham o resultado, e aí semana que vem a gente corrige. Beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu vou finalizar a gravação dessa aula aqui, né? Claro que vai ter uns trechos aí que a gente ficou esperando, que a gente deu tempo para você estar fazendo. Eu vou interromper a gravação. Quando eu interrompo, ela vai direto aqui para o meu Google Drive. Depois, eu não sei editar, então eu vou jogar isso aqui inteiro lá para vocês. Não sei se vai suportar o sistema.